Olá pessoal, então aqui estamos na nossa quarta e última videoaula de física para ensino médio com o assunto de hidrostática. Bem, vejamos agora o segundo exercício resolvido. Considere o diagrama abaixo, onde temos uma altura de coluna de azeite de 6 centímetros, entre a borda e o ponto vermelho, conforme consta aqui. Se tivermos uma coluna de apenas 3 centímetros, ou seja, a metade, a pressão será maior ou menor que a anterior? Quanto? Bem, vejam, vamos usar a equação aqui. Nós temos a pressão atmosférica será a mesma e a pressão dependerá apenas da altura da coluna de azeite. Se nós tivermos uma altura, ou seja, uma coluna menor, nós teremos uma pressão menor. Se a coluna for a metade, a pressão será dividida por 2. Certo? Então, se nós tivermos uma coluna de apenas 3 centímetros ao invés de 6, nós teremos a metade da pressão neste ponto aqui, que será a metade da altura H da coluna de azeite. Bem, o exercício número 3. Imagine que eu segure um lápis, conforme a figura aqui. Bem, a gente sabe que a força que o indicador aplica é a mesma exercida pelo polegar, porque ambas formam par ação e reação, não é? Então, qual dedo sofrerá maior pressão, o indicador ou o polegar? Justifique. Bem, aqui nós temos um exemplo parecido com outros que nós vimos na primeira aula, e aqui a gente vê o seguinte: como a força é igual à força que o lápis aplica no indicador é a mesma que ele aplica no polegar, o dedo que tem a força aplicada com menor área terá maior pressão. Então, o dedo indicador tem uma força aplicada sobre ele numa área muito pequena, e a do polegar tem a mesma força aplicada, só que numa área maior. Então, como a força é a mesma e a área é inversamente proporcional à pressão, o local que tem menor área terá maior pressão. Então, o dedo que sofrerá maior pressão será o indicador, aqui conforme a figura. O exercício resolvido número 4. Considere a figura abaixo, o item A. A pressão em E é maior, menor ou igual à pressão em D? A pressão em E está aqui embaixo, a pressão em D está aqui à direita. Veja, como a pressão depende da altura da coluna de líquido, se nós temos uma altura H da coluna de líquido em E maior do que a altura em D, a pressão em E será maior. Então aqui nós vemos a coluna H é maior, logo a pressão é maior. Agora o B. A pressão em F é maior, menor ou igual à pressão em D? Vejam, a pressão em F ela é uma pressão que é dada por uma coluna pequena de água. Já em B é uma coluna maior. Então a pressão em F será menor, porque a altura de água será menor. Como a altura é proporcional, tendo uma altura menor em F, a pressão em F será menor. E aqui, gente, como finalização da nossa quarta e última videoaula de física para ensino médio com assunto de hidrostática, eu solicito a vocês que vocês façam um exercício, é apenas um, não é? Que é o seguinte: suponha um pedaço de cortiça de massa de 12 kg, ocupando um volume de 3 metros cúbicos. Se ele está totalmente mergulhado na água, pergunta-se, considerando a densidade da água igual a
1000 kg por metros cúbicos e a aceleração da gravidade arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado. A. Qual é a densidade da cortiça? B. Qual é o valor do volume de água deslocado pelo corpo? C. Qual é o valor do peso do corpo? D. Qual é o valor do empuxo que o corpo está sofrendo? E E. Qual é a força resultante que o corpo sofre? Esta aponta para cima ou para baixo? Aqui estão as respostas do A, B, C, D e E, não é? E então aqui está a bibliografia. Eu usei o livro da Beatriz Alvarenga, que é um livro muito bom, e o do Ramalho, Os Fundamentos de Física. Aqui estão os sites que eu consultei, vocês podem consultar também, não é? Onde eu tirei figuras, enfim. Tá, então muito obrigado, gente, por assistirem esse conjunto de videoaulas que eu fiz. Peço que vocês postem, quem quiser, no meu canal no YouTube, críticas, elogios, sugestões, enfim, tudo que vocês tiverem, que vocês tenham visto das aulas e que vocês queiram opinar, criticando, elogiando, enfim. Para mim é muito importante saber qual é a opinião de vocês, porque vocês são o meu público e conforme as opiniões eu posso ir melhorando cada vez mais as minhas videoaulas. Muito obrigado pela audiência e tchau, gente!